Olá, seja muito bem-vindo ao canal. Começamos com notícias do Flamengo. Europeus puxam fila e procedimentos podem inspirar para o retorno do futebol e já tem data marcada para o início das competições. Então, segundo os últimos dados, já aconteceu tudo o que era para acontecer, né? Então, como existem várias coisas que já passaram no mundo, como o vírus da influenza, o SARS, o HIV, com a primeira grande onda de contágio e de mortes já vivida pelo mundo, a população do planeta se prepara para retornar à rotina e o futebol é uma delas. Portanto, vai começar, mas com portões fechados. Então, na Alemanha, como já vimos esta semana, a Bundesliga alemã é a primeira das principais ligas a voltar às atividades. Há muitas regras para que cada partida aconteça, inclusive o limite de 300 pessoas dentro do estádio, o que inclui atletas, comissão técnica, árbitros, gandulas, pessoal da televisão, equipe de manutenção das dependências do estádio, imprensa, etc. A decisão alemã foi cercada de polêmica. Atletas, clubes e imprensa se dividiram entre apoiar o retorno do velho esporte bretão e contra esta volta. Esta briga não é uma exclusividade alemã e assistimos a capítulos quase que diários, sobretudo na Bélgica e na Escócia. Fato é que a Alemanha tem seu peso e influência. Muitos países do leste europeu aguardaram a confirmação do governo de Angela Merkel para tomarem suas próprias decisões. Será que os campeonatos de Polônia, Hungria e Croácia retornariam se a Bundesliga tivesse sido cancelada? Eis abaixo, então, vou passar uma lista de todos os países que iniciarão o futebol neste mês e no mês de junho. A Alemanha será a partir do dia 16 de maio, Áustria a partir de 2 de junho, Bulgária a partir de 5 de junho, Croácia a partir de 30 de maio, Dinamarca a partir de 28 de maio, Hungria a partir de 23 de maio, Israel a partir de 30 de maio, Polônia a partir de 26 de maio, Portugal a partir de 4 de junho, República Tcheca a partir de 23 de maio, Sérvia a partir de 30 de maio, Turquia a partir de 12 de junho. Então a Alemanha optou por voltar. França e Holanda foram contra. Inglaterra e Itália também devem cancelar. Apesar do desejo de anunciar tudo o que aconteceu em 2019 e 2020 ser quase uma unanimidade, os patrocinadores e a televisão cobram uma indenização pelo que foi pago. Por causa do alto valor investido, clubes e competições pensam 2, 3 mil vezes antes de cancelar a temporada. Então, vamos a uma lista de quem está em cima do muro, que não sabe se vai começar ou vai encerrar os campeonatos. O Cazaquistão poderia retornar em junho. A Espanha poderia retornar a partir de 12 de junho. Estônia poderia retornar em junho. Finlândia poderia retornar em junho. Geórgia poderia retornar também em junho. Grécia poderia retornar em 14 de junho. Irlanda poderia retornar também no mês de junho. Islândia poderia retornar em maio. Itália poderia retornar a partir de 19 de junho. Macedônia do Norte poderia retornar em julho. Malta poderia retornar no dia 1º de julho. Moldávia pode retornar em junho. Montenegro poderia retornar no dia 1º de junho. Ucrânia poderia retornar em junho. Estes devem voltar. 11 países devem anunciar nos próximos dias o retorno de seus campeonatos nacionais. Muito provavelmente estão aguardando para ver o que acontecerá na rodada do campeonato alemão deste fim de semana. A Albânia, em junho. Andorra, também em junho. Armênia poderia voltar em 12 de junho. Azerbaijão, e também volta em junho. Chipre poderia voltar em 17 de junho. Eslováquia poderia voltar no dia 6 de junho. Noruega, 16 de junho. Romênia, também em junho. Rússia,
dia 21 de junho, Suécia, 14 de junho e Suíça, dia 8 de junho. Então tudo indica que Inglaterra, Escócia e Bélgica cancelam suas ligas. Ninguém mais quer jogar nesses países, pois os jogadores entendem que a saudade de toda a população está em primeiro lugar. Então surgem imbrólios, porém na Escócia, por exemplo, os Rangers não aceitam que o Celtic seja declarado campeão. Na Bélgica e na Inglaterra, os embates nos bastidores estão por conta do valor que será devido às televisões e para se definir quem está classificado para qual competição europeia. Então a questão do rebaixamento e da promoção e do número de clubes na primeira divisão do ano que vem é outra que precisa ser resolvida caso a caso. Então a relação de quem está pagando para ver é a Bélgica, Escócia, Eslovênia, Irlanda do Norte, Letônia e Lituânia. Para alguns desses países, então, na América do Sul, clube de 9 dos 10 afiliados da Conmebol aguardam as decisões governamentais de seus países e da própria entidade que toma conta do futebol sul-americano. A Argentina cancelou sua temporada 2019-2020 e os atletas entraram de férias. Sendo assim, não há nenhuma condição dos próximos jogos da Libertadores acontecerem antes de agosto. O Flamengo e o futebol brasileiro aguardam resolução do Ministério da Saúde e do Governo Federal e da Confederação Brasileira de Futebol. A princípio, os clubes têm a intenção de terminar os campeonatos estaduais e de disputar um Brasileirão de 38 rodadas. Em 2019, Palmeiras recebeu mais do que o Flamengo em cotas de TV, mas prêmio por títulos desequilibram a favor do Flamengo. Entendendo um pouco, em 2019 o Flamengo obteve o seu recorde histórico de receitas em um ano, atingindo a impressionante marca de 950 milhões. Apesar disso, no levantamento realizado pela Sports Value, ficou evidente que o Flamengo foi superado pelo Palmeiras em um quesito: as cotas de TV. Tradicionalmente, o Flamengo é a equipe brasileira que mais fatura com tal recurso. Entretanto, na temporada anterior, o Alviverde arrecadou 8 milhões a mais que o atual campeão brasileiro, no que se diz respeito a este quesito. Apesar disso, o faturamento total das equipes ao longo do ano não pode ser comparado. Isso porque, enquanto 950 milhões entraram nos cofres do Mengão, o Palmeiras ficou com 642 milhões, ou seja, 308 milhões de diferença. Cerca de um terço desse distanciamento se deve à premiação por títulos. Afinal, enquanto o Fla levou 121 milhões por conquistas, o Palmeiras obteve 21 milhões. Então, outro fator destoante no balanço foi a venda de jogadores, ainda recebendo valores por vendas realizadas em outros anos, além da negociação de Reinier com o Real Madrid. O Flamengo chegou à marca de 300 milhões no ano, enquanto isso o rival paulista conseguiu apenas 108 milhões. Então o Flamengo deu um show. Talvez seja por isso que o Flamengo ainda não renovou com a Globo. Que é uma injustiça o campeão brasileiro ganhar menos. Então segue congelado a paciência como estratégia. O Flamengo sai de modo avião e conduz negociação com Jorge Jesus. O clube não tem pressa para definir renovação e usa prazo até 20 de junho, quando encerra contrato atual em posicionamento similar ao utilizado para manter Gabigol. Gelo no sangue virou bordão, meme, já passou a ser clichê utilizar, mas acima de tudo é o modus operandi do Flamengo para negociações. E com Jorge Jesus não é diferente. 2 semanas após a volta do treino ao Brasil, o clube intensifica as conversas, mas sem pressa por uma solução. O otimismo é proporcional ao tempo que corre na ampulheta de 36 dias até o fim do contrato atual. Portanto, a estratégia é similar ao do que foi utilizada na negociação com o Inter de Milão e Gabigol pela continuidade do atacante. Na ocasião, o Flamengo deixou claro que o acerto dependia muito mais do desejo do artilheiro do que dos esforços que o clube faria e deixou o relógio rolar.
Marcos Braz e Bruno Spindel têm postura similar com Jorge Jesus. Todos os esforços serão feitos de novo. O presidente Landim autorizou, estamos conversando com calma, mas aconteceu essa situação no mundo. O euro vai para mais de R$6. Isso é um fator ruim, estamos analisando várias situações. Vamos fazer a nossa parte, mas não depende só do Flamengo, dependemos também de Jorge entender o momento, enfatizou Braz na entrevista à Flá TV no dia 25 de abril. Depois de mais de um mês em modo avião, as tratativas entre os dirigentes e Bruno Macedo, português, que representa o Mister, voltaram ao fluxo normal. Desde o dia 1º de maio, no Rio de Janeiro, Jorge Jesus até monitora a situação, conversa com os dois lados, mas prefere canalizar suas atenções na programação para a volta aos treinos. Então, na verdade, as conversas que tiveram início em março ficaram para trás. Valores e tempo de contrato estão sendo reavaliados e um ponto determinante para o acerto está na cotação do euro. A moeda vale quase R$2 a mais do que na época do primeiro contrato, cerca de R$6,32 já nesta sexta-feira. No primeiro contrato, um dos gatilhos utilizados para convencer o JJ a dirigir o Flamengo, mesmo por um valor abaixo do mercado europeu, foi a premiação por títulos. O português recebeu mais de 15 milhões pelas conquistas da Libertadores e do Brasileirão, além de um valor pomposo também para a comissão técnica. Desta vez, a ideia era de que a valorização viesse com um aumento considerável de salário, mas os impactos da crise mundial fizeram com que as partes reavaliassem a situação. Uma nova cláusula com recompensa por conquistas está sendo discutida e surge como alternativa para a diferença de quase 20% entre o que o Mister deseja com sua comissão e o que o Flamengo se propõe a pagar. O contrato atual de Jorge Jesus vai até o dia 20 de junho e o Flamengo tem algo bem definido em sua condução da negociação. Não vai colocar a faca no pescoço por uma resposta imediata. Ciente de que não há como competir com um assédio de um grande europeu, o clube mantém a tranquilidade e confia no bom relacionamento para que o final seja feliz em condições normais, ou seja, sem que um gigante do velho continente entre na disputa. O Flamengo deseja que o novo vínculo seja até o fim do mandato de Rodolfo Landim, dezembro de 2021, e não se opõe a gatilhos que permitam uma ruptura amigável em caso de boas propostas. Por outro lado, o clube está flexível se o Mister deseja um período menor para o contrato. Gelo no sangue virou sinônimo de paciência. E seja meme ou clichê, é a forma que o Flamengo tem conduzido suas negociações. E certamente tem dado muito certo. Eu quero agradecer a todos os amigos e amigas ligados aqui no canal Ebfla. Então hoje eu me despeço e em breve voltarei com mais notícias do mais querido do mundo. Um forte abraço e até lá!